Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 17 de maio de 2021, segunda-feira. Eu sou o Guga Mendonça. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Nós vamos falar sobre o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que assumiu em definitivo o comando da cidade após a morte do prefeito eleito Bruno Covas na manhã de ontem, domingo. Vamos falar também sobre o projeto de lei 251 de 2021, de autoria do Executivo do Estado de São Paulo, que cria unidades regionais de saneamento básico. Vamos falar também sobre assunto bem delicado, que é o PL que altera o repasse do fundo da advocacia. Outro assunto muito importante que vamos abordar são os cursos gratuitos do ILP, Instituto do Legislativo Paulista, aqui na Assembleia Legislativa. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Começando o Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira, vamos para a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre o projeto de lei 251 de 2021, de autoria do Executivo do Estado de São Paulo, que cria unidades regionais de saneamento básico com o objetivo de uniformizar o planejamento, a regulação e a fiscalização do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário, visando a universalização e atendimento adequado às populações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Guga. Tudo bem com todos que estão nos acompanhando na Rede Alesp. É um prazer, novamente, poder estar participando com todos vocês da TV Alesp. Deputado, eu gostaria de começar esse jornal, né? Ontem um dia muito triste, né? Tivemos a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o Bruno Covas. Olha, o Bruno Covas foi um grande amigo. Eu tive o privilégio de conviver com o Bruno Covas no meu primeiro mandato, quando nós assumimos juntos a Assembleia Legislativa em 2007. Fomos deputados estaduais durante os 4 anos dessa legislatura, e também tive o privilégio de, quando o governador Geraldo Alckmin me convidou para assumir a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, nós fomos anunciados juntamente, eu, Bruno Covas, e o então deputado Davi Zaia. Então foi uma convivência muito próxima na Assembleia, e depois as nossas secretarias interagindo constantemente, ele como secretário do Meio Ambiente, eu como secretário de Saneamento. É uma pessoa de espírito público, muito inteligente, muito ponderado nas suas colocações, muito bom senso. Para mim foi um privilégio ter convivido todos esses anos com o Bruno Covas, e realmente foi uma perda lamentável para o Brasil, né? Ele tinha um grande futuro pela frente, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pelo seu espírito público. Eu pedi que Deus conforte toda a família, todos os amigos, né? Mas realmente foi um dia muito triste, o dia de ontem. Deputado, agora falando sobre o nosso tema principal de hoje, que é o PL 251 de 2021, qual o seu posicionamento em relação a essa discussão, deputado? Olha, é uma exigência pela legislação federal. Os estados têm que apresentar suas leis para poder regionalizar o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Então, essa lei ela tem que estar aprovada até 15 de julho, agora, de 2021. Então, é uma obrigação que cabe aos estados, no sentido de se adequar à legislação federal. Se o Estado não fizer, o governo federal será obrigado a fazer segundo a visão do governo federal. Então, um assunto tão importante
como esse, que nós estamos falando de qualidade de vida, de saúde pública, de preservação do nosso meio ambiente, o Estado não poderia se furtar da sua responsabilidade e culmina com o encaminhamento desse projeto aqui à Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, deputado Edson Giriboni, segundo a organização Teata Brasil, o tratamento de esgoto no estado de São Paulo atualmente abrange 68,27% do estado de São Paulo. O senhor acha que com essas medidas propostas pelo projeto, né, elas sendo colocadas em prática, vai ter um maior alcance, um maior acesso da população ao esgoto tratado? Olha, eu acredito que sim. Nós temos que buscar alternativas, né? O estado de São Paulo, particularmente, nós temos situações diferentes, né? Temos aqueles municípios que são operados pela Sabesp, que apresenta índices melhores, né, em relação ao saneamento básico, e aqueles municípios não operados pela Sabesp. Eu, enquanto secretário, eu convivia muito também com esses municípios não operados pela Sabesp, e a grande dificuldade de boa parte deles é a capacidade de investimento. Então, constantemente havia solicitações de ajuda por parte da Secretaria, por parte do governo do Estado, porque esses assuntos eram tratados, como é até hoje, pontualmente, na busca de recursos, na busca de financiamento, de capacidade de investimento. Então, o projeto abrange, tenta ter uma economia de escala para que possa ser otimizado, nós possamos ter investimentos cruzados, quando você tira de onde tem uma margem de retorno maior, para aqueles municípios onde, pontualmente, isoladamente, você não tem o retorno, o município não tem a capacidade de investimento. Então, é ir se ajustando, né? Eu acho que a legislação, ela pretende ter esse ganho de escala para que nós possamos avançar e melhorar esses números e tendo como meta praticamente a universalização de água potável e atingir pelo menos 90% até o final de 2033. Então, você adequa a legislação, a forma de enfrentar essas demandas e estabelece uma meta. Eu acho que é um desafio que se coloca e o grande desafio é fazer com que a lei realmente traduza esses benefícios que se pretende, que é dotar o setor de maior capacidade de investimento e de realização. Agora o senhor já esteve à frente da pasta aí de saneamento e recursos hídricos, é um grande conhecedor no assunto. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, para o nosso telespectador as vantagens aí do marco regulatório do saneamento, não só para o estado de São Paulo, mas você vendo um prisma amplo, né, para o Brasil, quais as vantagens aí que o marco regulatório do saneamento trouxe? O que se pretende, no fundo, é ganhar escala. Você, tendo escala, você tem condições de otimizar as ações, condições de buscar financiamento, buscar mais capacidade de investimento. Um dos gargalos do saneamento do Brasil não é só esse, mas é a falta de investimento, a falta de recursos como o setor demanda. A outra questão são as questões jurídicas, você fazer saneamento nas áreas ilegais, nas ocupações ilegais, nas áreas de várzea, nas áreas de preservação permanente. E um outro setor que também tem uma dificuldade são as comunidades isoladas, as comunidades rurais de baixa renda. E aquelas famílias de baixa renda que não têm recurso para fazer a sua interligação da sua residência à rede de esgoto que passa à frente da sua propriedade. Então, nós temos uma somatória de ações que são barreiras para que a gente possa realmente atingir a universalização do saneamento, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Então, a legislação ela tem que ir se adequando a essa realidade e criando alternativas, buscando criar facilidades, principalmente na busca de investimento. E o marco regulatório, esse projeto
251 tem essa finalidade de ter ganho de escala quando você cria unidades regionais de abastecimento de água e tratamento do esgoto, dando uma escala e buscando encontrar formas de poder chegar nesses pontos com mais dificuldades na questão do retorno do investimento. Então, é um avanço, com alguns ajustes que sempre se fazem necessários, mas é um passo que nós temos que dar, porque o que não dá para continuar com esses baixos indicadores na área do saneamento básico, não só no estado de São Paulo, apesar de nós estamos bem melhor do que o resto do Brasil, mas falando em Brasil, nós temos muito a avançar, muito a investir, muito a fazer no setor de saneamento. Agora, deputado, referente ao projeto 251, né? Quais são os próximos passos? Teve uma audiência com o secretário de Meio Ambiente, o Marcos Penido. Vocês conversaram com ele nessa audiência pública. O que já foi feito e o que precisa ser feito aí para que o projeto avance para a assinatura do governador, para a aprovação da casa e a assinatura do governador? Agora seguir os trâmites normais. Eu acho que foi uma audiência foi muito esclarecedora, várias sugestões colocadas. Então, agora é ajustar, eventualmente, o governo ver aquelas emendas que eles entendam que possam ser incorporadas ao projeto. Nós temos prazo, né? A legislação federal estabelece 15 de julho como prazo para que a lei possa estar sancionada. Então, nós temos agora as próximas semanas para avançar e tentar votar o projeto, eventualmente com alguns ajustes que se façam necessários e que sejam plausíveis. Agora, interessante, deputado, os 645 municípios terão que fazer uma declaração formal num prazo de 180 dias. Como é que funciona isso, após a publicação da lei, né? Esta é uma exigência do marco regulatório. O município se manifestar favoravelmente à adesão às unidades regionais. E várias emendas foram colocadas, e aí entra uma questão um pouco jurídica na questão da necessidade de ser aprovada, essa adesão ser aprovada pela Câmara Municipal dos municípios. O marco regulatório não fala isso, ele só fala que teria que ter a manifestação positiva do chefe do Poder Executivo. Essa questão já foi judicializada e é um detalhe na questão da manifestação do município, mas de qualquer forma, seja com aprovação da Câmara de Vereadores ou a manifestação do Executivo, o município tem que se manifestar positivamente favorável à adesão às unidades regionais de água e saneamento básico. Agora, deputado, o prazo que o marco do saneamento dá até 2033, né? Quais os avanços que o senhor acredita que até 2033 o saneamento básico no Brasil ele alcance? Olha, nós temos que trabalhar com meta. Eu acho que todo desafio que é colocado, você tem que ter referências. Eu acho que é uma referência importante você ter metas. A minha preocupação é que isso não se torne mais um projeto que não tenha tudo que você tem. Então, esse é o desafio de todos os agentes públicos que vão estar envolvidos com o setor, as comunidades, os municípios, os comitês de bacia hidrográfica, as regiões metropolitanas. Eu acho que todos têm que assumir essa responsabilidade e ter firmemente isso como meta que possa ser alcançada. É um desafio, eu acho que a gente nunca deve estar vendendo ilusão, não é fácil, a gente já temos exemplo de outros projetos de lei que muitas vezes não atingiram as metas. Então, procura-se dar instrumentos, tem que dar garantia jurídica para o investimento da iniciativa privada, ter avanço. Nós tivemos agora no Rio de Janeiro alguns avanços no sentido de trazer mais investimento para o setor, na concessão que foi feita lá pela SEDAI do Rio de Janeiro. Então, é avançar. Eu acho que o marco regulatório e esses projetos que os estados estão tendo que aprovar, como o 251 aqui
no estado de São Paulo, é exatamente buscar criar condições para que nós possamos avançar. O desafio que se coloca, e o primeiro que nós temos é realmente aprovar o projeto 251, eventualmente com alguns ajustes que se façam necessários, e pôr em prática o que se está prevendo pelo PL. Agora, deputado, no estado de São Paulo nós temos a Sabesp, né? E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né? O serviço da Sabesp é de excelência, tanto nacional até mundialmente. Falando, qual que é a diferença, por exemplo, dos municípios que têm a Sabesp à frente da gestão do saneamento de água e esgoto para os municípios que ainda não têm? Existe um degrau muito grande, uma diferença entre o serviço prestado, deputado? Existe. A Sabesp já tem esse ganho de escala, que é o que se pretende com o objetivo. A Sabesp trabalha aí com em torno de 370 municípios no estado de São Paulo, boa parte aqui na região metropolitana, São Paulo, e os municípios aqui da região metropolitana, a grande maioria. Então, ela tem uma capacidade de gestão maior do que quando você vê o município isoladamente. Ela tem uma capacidade de buscar financiamento, inclusive financiamento internacional, a juros baixos, tem uma capacidade de investimento, ela tem escala, tem um corpo técnico altamente qualificado. Então, ali à frente da Secretaria, eu vivia essa realidade dos municípios operados pela Sabesp, numa condição muito melhor do que a maioria dos municípios que não estavam sendo operados pela falta de capacidade de investimento, pela falta de capacidade de buscar financiamento, e isso vai travando, você tratando isoladamente uma grande quantidade de municípios que não tenham essa capacidade de fazer o que tem que fazer, né? Índices altos, boa parte dos municípios na questão da perda de água, dificuldade muitas vezes de cobrança pelos serviços, falta de capacidade de muitos municípios não operados, principalmente os municípios menores, constantemente indo à Secretaria buscar recurso do Estado para poder fazer estação de tratamento de esgoto, para poder investir, né? Alguns casos gritantes, né? Eu me lembro de um município que captava água a jusante do cemitério da cidade e sem capacidade de construir uma nova estação de tratamento de água. Então, coisas básicas, o município isoladamente tem uma dificuldade muito maior do que aqueles que são operados pela Sabesp, pela escala, pela viabilidade econômica, pelo investimento cruzado que a Sabesp muitas vezes faz e tem feito, que é investir no município que isoladamente não teria o retorno daquele investimento, mas é viável pela compensação que a Sabesp tem nos municípios maiores do estado de São Paulo. Então, são realidades diferentes e o projeto, o marco regulatório, tenta dar a esses municípios também essa capacidade de investimento, de buscar financiamento com o agrupamento e unidades regionais de saneamento básico. Na verdade, isso já é feito pela Sabesp e você pretende que isso seja feito a nível do estado de São Paulo todo, para que o setor possa realmente receber mais investimento, que é o grande objetivo do projeto. Deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Guga, sempre à disposição e que realmente o setor possa avançar nos próximos anos. Esse é o grande desafio e o grande sonho de todos nós. Muito obrigado. Este foi o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, falando aí do projeto 251 de 2021, que visa enquadrar aí os municípios, né, ao marco regulatório do saneamento. E a reputação do mandato com fundamento em pesquisa de opinião foi tema da aula promovida pelo Instituto do Legislativo Paulista no 6º encontro do curso de gestão de mandato promovido pelo ILP. Abordou o quanto a pesquisa de opinião pode auxiliar na comunicação. Vamos acompanhar a reportagem. O sociólogo especialista em comunicação pública,
Fábio Gomes falou sobre os 3 eixos que norteiam esta reputação. O primeiro eixo trata de uma tradição comunicativa que faz parte da cultura política e empresarial brasileira. Depois vamos tratar no segundo eixo um conceito de reputação, dentre vários outros que tem por aí, que muitos defendem, e depois o papel da pesquisa em retratar esse papel da reputação de mandatos como subsídio da comunicação de deputados, vereadores, dos donos dos mandatos, dos eleitos para isso. Fábio levou para a palestra o histórico do pensamento sobre a pesquisa de opinião. Nos anos 50, nos Estados Unidos, surge uma abordagem comunicativa conhecida como bala mágica. E essa perspectiva da comunicação não levava em consideração a reação dos públicos. Então, qual era a perspectiva dessa comunicação? Que poderia ser uma comunicação tanto política quanto empresarial. Se o público não reage, o que vale é o que nós comunicamos, independentemente da reação dos públicos. E essa era a toada de todo o processo comunicativo naquele período que nós herdamos. O professor afirmou que a herança desse pensamento prejudicou a comunicação na atualidade. Nessa perspectiva, a comunicação tem, na sua essência, o monólogo. Temos uma comunicação monológica, constituída por muitos mandatos, sem ouvir a voz daqueles com quem eles interagem. Ao final, o sociólogo deu instruções de como planejar uma boa pesquisa. Um dos atributos dessa dedicação é a curiosidade. Pessoas que têm certezas de tudo não são pessoas que se dedicam bem à pesquisa. E elas se dedicam até mais naquele campo da tradição determinística que eu falei, do monólogo, da proposição de modelos vencedores, etc. A pesquisa está ligada à curiosidade. O público interessado em participar das próximas aulas promovidas pelo ILP podem assistir pelo YouTube da Rede Alesp e enviar perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. E o Brasil registrou 971 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo, dia 16, 435.823 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.915 mortes pela doença, maior que a da véspera. Essa média voltou a subir depois de 15 dias em queda. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%, indicando uma tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Consolidados às 20 horas deste domingo, o balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O Brasil completa agora 116 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. De março até o dia 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima da marca de 2.000. O número vinha caindo desde 1º de maio e agora voltou a subir. E a cidade de São Paulo voltou hoje, segunda-feira, a vacinar contra a Covid-19 grávidas e puérperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e que tenham mais de 18 anos e doenças pré-existentes que agravam o Covid. Em 4 capitais, grávidas com comorbidades estão sem vacinação contra a Covid-19. A vacinação desse grupo havia sido suspensa em todo o estado após a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa recomendar que o imunizante da AstraZeneca Fiocruz
não seja aplicado em gestantes e puérperas. Essa imunização de gestantes e puérperas acontece somente nos dias 17, 18 e 19 de maio nas UBSs. Após essas datas, a vacinação desse grupo estará sujeita à disponibilidade deste imunizante e a UBS deve manter uma lista de espera para futura convocação. A Prefeitura de São Paulo reservou parte do lote da vacina da Pfizer para vacinar grávidas e puérperas com comorbidades na cidade. O imunizante foi enviado pelo governo federal somente às capitais. Para receberem a vacina, gestantes e puérperas precisam apresentar documentos de identificação, preferencialmente CPF e comprovante da condição de risco a exames, receitas, relatórios ou prescrição médica com CRM do médico. As puérperas também precisam apresentar a certidão de nascimento do bebê. E novos postos de vacinação contra a Covid-19 entram em funcionamento a partir desta segunda-feira. Em 2 estações da linha 4 amarela do metrô, República e Butantã, para aplicação da primeira dose dos grupos prioritários previstos no Plano Estadual de Imunização, o PEI. Desde quinta-feira passada, dia 12, outras estações da CPTM, como a de Guaianazes, São Miguel Paulista, Jardim Helena, Vila Mara e Itaim Paulista do metrô, além de Corinthians, Itaquera e da MTU Terminal São Mateus, na Zona Leste, também contam com postos avançados para imunização contra a doença. O objetivo dos novos postos é facilitar o acesso à vacinação da população que utiliza o transporte público aqui de São Paulo, disse o governador João Dória Júnior, do PSDB, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, os postos vacinarão tanto funcionários do transporte como a população em geral, funcionando fora dos horários de pico no período das 9h30 até as 17 horas. Essa é uma aliança do governo do estado com a Prefeitura Municipal da capital e visa ajudar a ampliar a capacidade e a capilaridade da imunização dos cidadãos, assim como ocorre com a gripe comum e outros programas de imunização, afirmou o secretário de Transportes Metropolitanos, o Alexandre Baldi. E o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, participou na cidade de Guarulhos de um evento do MEC para o lançamento nacional de projetos padronizados para educação infantil e fundamental. O evento contou com a participação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, além de representantes de 60 municípios. O parlamentar destacou que o evento foi de essencial importância para aprimorar a gestão das ações educacionais direcionadas para a rede municipal de ensino. E agora nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Parlamento Paulista. Até já! Você acompanha Jornal da Rede Alesp.